Eu convido você a que se coloque de pé. Mateus 25, a partir do versículo de número 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Esteja atento à leitura bíblica. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é o teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Todos comigo, versículos 29 e 30. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, Pai. Glorifica o teu nome, ó Pai. Tu és um Deus santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Mas nessa manhã, grande Deus, podemos cantar também de tua bondade. É por causa de tua bondade, Deus, ó Pai, que cuidas de nós a cada dia. É por causa de tua bondade que fazes nascer o teu sol sobre crentes e ímpios. É por causa da tua bondade que sustentas toda a criação. E porque tu és Deus bom, derrama sobre o teu povo graça, misericórdia. Tem tido compaixão de nós, Deus. Muito obrigado, Pai, porque não há outro Deus além de ti. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus, nessa manhã, nós pedimos ao Senhor que o Senhor exalte o teu nome na pregação da palavra. E que o Senhor exalte o nome de Jesus. Senhor, aqui não se trata, ó Deus, de uma mera programação de homens. Aqui é o encontro da noiva com o Senhor Jesus. E nós pedimos que o Senhor Jesus, então, se levante do livro e fale conosco. Senhor, tu confiastes bens em nossas mãos. Ó Senhor, para que nós os usemos para a glória do teu nome. Então eu queria pedir para o Senhor abrir os céus e derramar da tua graça nessa manhã. Que nós percebamos a presença graciosa do Espírito Santo. E que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Ser propício a mim, pecador, Deus, ó Pai, que tenho que expor a tua palavra. Ser propício aos meus irmãos que vão ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola é contada no sermão escatológico de Jesus. O último sermão que o Senhor Jesus prega no Evangelho de Mateus. E nessa parábola, o Senhor nos conta a história de um senhor muito, muito, muito poderoso, que resolveu ir para uma terra muito, muito, muito distante. Esse senhor da parábola é o próprio Senhor Jesus. E a palavra diz que ele resolveu confiar os seus bens, os seus talentos aos seus servos. Os servos desse Senhor são todos aqueles servos que vivem entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, no tempo chamado de últimos tempos ou parousia. Então eu e você somos estes servos, junto com todos os crentes que vivem entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
E, queridos amigos e irmãos, o texto fala que ele confia talentos aos seus servos. Aqui está falando, amados irmãos, dos nossos dons espirituais, está falando dos nossos talentos naturais, está falando das habilidades que ele nos confiou, e está falando de tudo aquilo que ele colocou debaixo da nossa responsabilidade e debaixo da nossa administração. Se você entender um pouquinho do que significava um talento nos dias da Bíblia, um talento de prata equivalia a 1 ano de salário mínimo de um trabalhador de jornada diária. Mas um talento de ouro equivalia a 20 anos de salário mínimo de um trabalhador de jornada diária. Como Deus não dá as coisas por medida, e é impossível que alguém seja mais generoso do que o próprio Deus, eu não tenho problema algum em interpretar que o Senhor Jesus, quando prega a parábola, está falando de talentos de ouro. Então, se um talento equivale a 20 anos de salário mínimo, 5 talentos são 100 anos de salário mínimo, 2 talentos são 40 anos de salário mínimo e 1 talento, 20 anos de salário mínimo. E o Senhor Jesus aqui então conta a história de que Ele é esse Senhor poderoso que resolveu ir para uma terra muito, muito distante, Ele foi mesmo, e chamou os seus servos e confiou os seus talentos a eles, a cada um conforme a sua própria capacidade, então partiu. E o texto diz que ele deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro e 1 talento a um. E eles saíram, o que tinha 5 talentos saiu, negociou, ganhou mais 5. O que tinha 2 negociou, ganhou mais 2. O que tinha 1 pegou o seu talento, abriu um buraco, sepultou o talento e não fez nada. O Senhor voltou depois de muito, muito, muito tempo para que eles prestassem contas. E aqui, amados irmãos, nós vemos o desenrolar dessa parábola tão maravilhosa, na qual o Senhor Jesus, eu não vou contar toda a história agora, vou deixar para contar no corpo da mensagem. O Senhor Jesus nos apresenta como administrar os talentos de Deus. Deus confiou talentos maravilhosos em tuas mãos. Deus te confiou a tua própria vida. Ele te deu de graça a salvação em Cristo Jesus. Ele deu dons e talentos únicos que só você tem. Se não bastasse, Ele te deu uma família abençoada e maravilhosa. Além disso, Ele tem te dado a oportunidade de ter trabalho, de se capacitar para servir melhor a cada dia mais e mais. Se não bastasse, Ele te colocou nessa igreja linda e preciosa, e aqui também Ele tem te dado responsabilidades para que você administre para a honra e para a glória do nome dEle. Então é muito importante entender que depois de muito, muito, muito tempo, o Senhor Jesus vai voltar. E nós vamos ter que prestar contas para Ele acerca do que fizemos com tudo aquilo que Ele confiou aos nossos cuidados. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a escancarar bem as janelas da mente e deixar bem abertos os portões do coração, porque o Senhor quer nos ensinar a como administrar os talentos de Deus. Como administrar os talentos de Deus? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: reconheça a fonte. Como administrar os talentos de Deus? Reconheça a fonte. O nosso texto nos diz, amados irmãos, que pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quando você reconhece a fonte, é importante que você reconheça que é impossível que alguém seja mais generoso do que o Senhor Jesus. A ideia desse verbo confiou aqui no grego é que ele literalmente pegou os seus recursos e colocou na mão dos seus servos. Ele generosamente entregou dons e talentos nas mãos dos seus servos. Quando reconhecemos a fonte, temos que reconhecer que o nosso Senhor é extremamente generoso. Ele deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. E se Ele tivesse nos dado somente a salvação, nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas da terra. Mas Ele nos deu dons, nos deu talentos, nos deu habilidade, nos deu família, nos deu igreja. Ele nos cobre de bênçãos a cada dia. Nosso Senhor é extremamente generoso. Ele nos entrega os seus bens para que administremos para a sua glória e para que sejamos uma bênção nesse mundo. Portanto, o texto diz: reconheça a fonte. Mas ao reconhecer a fonte, você não pode reconhecer somente que o Senhor é generoso. Você precisa reconhecer que o Senhor é justo. Porque o texto diz que ao repartir os seus bens, a um servo Ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade. E então partiu. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor nunca vai pedir de você nada além da capacidade que Ele te deu. Ele é justo. Ele dá para um servo 5 talentos
ele dá para outro 2 talentos e ele dá para outro 1 talento. E se você tem 5, meu irmão, levante-se, aprume-se, como a gente diz lá em Minas Gerais, e comece a trabalhar, porque você tem responsabilidade de render mais 5. Se você ganhou mais 2, você terá que render mais 2, mas se você ganhou um só, não fique se sentindo uma vítima. Oh, pobrezinho de mim, o Senhor só me deu o talento, dá glória a Deus, e você vai ter que render um só, aleluia. Teu irmão que ganhou 5 vai ter que se virar nos 30, né? Agora você vai ter que render um só. Esse texto, irmãos, é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele é um remédio para 2 problemas terríveis que muitas vezes nós vemos no meio da igreja. O primeiro deles é a soberba, é o orgulho. Porque se você tem algum dom, algum talento, alguma habilidade, não é por sua causa. Não é porque você é melhor do que o outro. É única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4,7, quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Então, se você tem 5 talentos, não é porque você é mais bonitinho, não é porque você é mais cheirosinho, não, é porque o Senhor confiou mais responsabilidade para você. É decisão do Senhor. Então, seja humilde e busque fazer tudo para a glória de Deus. Mas esse texto é remédio, eu disse, para 2 problemas. O primeiro é a soberba e o orgulho, mas o outro a crise de baixa autoestima, o autocoitadismo. Oh, pobrezinho de mim, eu sou uma vítima, não sei o quê. O Senhor ama mais, meu irmão, pare com isso, meu irmão. O Senhor já te deu de graça a salvação, você merecia ir para o inferno e eu também, o Senhor já nos salvou. Então você não é pobrezinho nada, você é amado. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. E se o Senhor te deu um talento só, você tem responsabilidade de render um só. Então reconheça que Deus é generoso, reconheça que Deus é justo. E se você reconhece a fonte, você, como eu disse ontem, não vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Isso é para o Brasil, não é para você. Se você reconhece a fonte, você vai começar a trabalhar. O texto da palavra é muito claro nos dizer que aquele que tinha 5 talentos, ao reconhecer que ninguém é tão bondoso como Deus, ao reconhecer a grande salvação que recebeu, ao reconhecer tudo aquilo que o Senhor lhe tinha dado, ele saiu imediatamente a negociar com eles. E o texto diz que ele ganhou outros 5. Ele certamente não investiu na bolsa de Jerusalém, porque não tinha bolsa, irmãos, não tinha jeito, né? Ele também não comprou a rede de supermercado Jericó, porque nem existia naquela época, né? Ele provavelmente, amados irmãos, fez alguma coisa, eu não sei se ele viu um grande campo ali, onde havia várias oliveiras, e talvez ele comprou aquele campo, e aí colheu as azeitonas, e retirou o azeite, e vendeu o azeite, e multiplicou o dinheiro. Mas a verdade, amado irmão, é que quem reconhece aquilo que o Senhor faz, vai multiplicar o que Deus colocou na sua mão. O que tinha 2 fez a mesma coisa. Quem reconhece a bondade do Senhor vai consagrar a sua vida para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, se você tem sido abençoado, reconheça que é graça de Deus. Você recebeu a salvação pela graça, você tem o emprego que tem pela graça, você mora na casa que mora pela graça, você é um cabra feio desse jeito, Deus te deu uma mulher bonita, é pela graça, aleluia, irmão! É pela graça. Deus te deu filhos crentes, é pela graça, amado irmão. Dê toda a glória ao Senhor. E se você reconhece a graça de Deus, seja humilde, faça tudo para a glória de Deus e consagre a sua vida ao Senhor, para que você seja uma bênção em suas mãos. Há 10 anos atrás, irmãos, eu li um livro maravilhoso do reverendo Timothy Keller. O nome do livro é A Igreja Centrada. É a visão do ministério dele, da sua igreja lá em Nova York, a Igreja Presbiteriana do Redentor, e para o ministério City to City. E no final do livro ele conta uma ilustração da missionária Elizabeth Elliot, que tinha sido professora dele no seminário. A ilustração não está na Bíblia, mas é muito interessante. Ela conta a história, amados irmãos, do jumentinho no qual Jesus montou no domingo de Ramos, sobre o que aconteceu com ele na segunda-feira. Porque no domingo de Ramos nós nos lembramos que o Senhor Jesus mandou pegar o jumentinho. O povo perguntou: para onde vocês estão levando o jumento? O Senhor precisa dele.
E o Senhor Jesus montou no jumentinho, cumprindo uma profecia de Zacarias, e as pessoas colocavam as palmas das árvores, as suas vestes, e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Pois bem, o relato bíblico termina por aí. Não vá dizer que eu coloquei coisa na Bíblia, tá? Agora, na segunda-feira, começa uma outra história. A missionária Elizabeth Elliot conta que na segunda-feira o jumentinho levantou cedo e falou assim: rapaz, ontem eu fui a Jerusalém, todo mundo me tratou tão bem, eu vou voltar de novo. Eles foram tão legais comigo, eu vou voltar de novo, para que eles me recebam tão bem daquele jeito. E ele foi entrando em Jerusalém e ninguém o reconheceu. Ele disse: esses seres humanos são loucos. Ontem eles cantavam para mim: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. E hoje eles não olham para mim. Ele deu uma volta no centro da cidade, ninguém o reconheceu. Ele disse: já sei o que farei, irei ao mercado de Jerusalém, lá onde as vielas são estreitas, lá me reconhecerão. E ele entrou nas vielas do mercado, amados irmãos, e começou a atrapalhar as pessoas, e ninguém o reconhecia. E eles urrou, e ninguém o reconhecia. E aí então ele atrapalhou tanto que alguém deu um tapa nele e falou: sai daqui, seu jumento miserável. E o jumentinho foi embora para casa deprimido, cabisbaixo, triste. E ele chegou em casa e encontrou a mamãe jumenta. E a mamãe jumenta falou para ele: jumentinho lindo do meu coração, por que você está tão triste, jumentinho? Ele: mamãe, esses seres humanos são loucos. Ontem eu fui a Jerusalém e eles cantavam para mim, diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eu voltei lá hoje para ver se eles me tratariam bem. Eles não só não me reconheceram, mas gritaram comigo, me bateram, me trataram mal. Esses humanos são loucos, mamãe jumenta. Aí a mãe falou para ele: jumentinho bobinho, ontem você estava montado pelo rei, hoje você foi sozinho. Ontem você estava possuído e dominado pelo rei Jesus, hoje você foi confiado na sua própria capacidade. Ontem você foi usado para dar toda a glória ao rei, hoje você foi confiado em si mesmo. Oh, meu filho, você precisa reconhecer que sem Jesus você não passa de um jumento. Entendeu o recado, irmão? Deu para entender? Deu para entender? Irmãos, nós não temos que nos gloriar de nada, amém? Toda a glória seja dada ao Senhor. Se nós reconhecemos que o Senhor é bom e tem cuidado de nós, nós vamos viver para a glória dEle. E nós não vamos ficar reclamando da nossa sorte, ainda que nós passemos por problemas difíceis, porque o próprio Filho de Deus veio ao mundo e deu a vida na cruz para nos salvar. Se o próprio Filho de Deus deu a vida na cruz para nos salvar, que privilégio para nós é entregar a nossa pequenina vida por amor dEle. Reconheça a fonte, reconheça que o Senhor é bom, é generoso, justo, entregue a sua vida a Ele e multiplique tudo aquilo que Ele confiou em suas mãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Como administrar os talentos de Deus? Em primeiro lugar, o texto diz: reconheça a fonte. Mas pastor, como administrar os talentos de Deus? Em segundo lugar, o texto nos diz: seja fiel. Como administrar os talentos de Deus? Seja fiel. Versículo 19 diz assim. Leia comigo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o texto nos diz que depois de muito tempo, aquele senhor que foi para uma terra muito distante, resolveu voltar para acertar as contas com seus servos. A ideia da palavra no grego aqui é literalmente: ele sentou numa mesa e resolveu ajuntar os seus dinheiros. Ele resolveu apurar o lucro daquilo que ele tinha entregue na mão dos seus servos. Então a palavra de Deus vai nos dizer a partir daí, meus queridos amigos e irmãos, que aquele que recebeu 5 talentos chegou e disse ao Senhor: Senhor, 5 talentos me confiaste, tens aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse para ele o quê?
muito bem, servo bom e fiel. Aquele que tinha 2 talentos ganhou outros 2, imitou o que tinha 5, viu o que tinha 5 multiplicando, saiu, ganhou outros 2, entregou para o seu senhor, e o senhor falou para ele: muito bem, servo bom e fiel. O texto nos manda ser fiel, mas a gente precisa entender o que é ser fiel. E se você olha para o texto no conceito de Jesus, fidelidade é igual a multiplicação. Fidelidade é igual a multiplicação. Nós somos presbiterianos, reformados e calvinistas. E presbiterianos, reformados e calvinistas são bons para guardar a herança, guardar a doutrina. E nós temos que fazer isso, nós não podemos arredar um pé, um versículo da palavra de Deus e da doutrina da palavra de Deus. Nós somos uma igreja formada para caminhar no caminho do Senhor. Mas nós não fomos chamados, amados irmãos, somente para guardar a herança. Alguns irmãos se confundem e acham que o ministério deles é só para guardar a herança, e eles fecham a porta e não falam de Jesus para ninguém. E infelizmente, às vezes no hipercalvinismo não pregam o evangelho e diz: se alguém for eleito, aparece aqui. Quando o Senhor nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos entender que para Jesus fidelidade é multiplicação. Quem tem 5 ganha mais 5, ele diz o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Quem tem 2 ganha mais 2, ele diz o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Fidelidade para Jesus é multiplicação. Então se ele entregou algo na sua mão, você tem que multiplicar. Não seja um preguiçoso, vai trabalhar em nome de Jesus. Mas ao olharmos para o texto, Jesus diz que fidelidade vai ser recompensada. Aquele que tinha 5 talentos entregou mais 5, o que o Senhor disse a ele? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que tinha 2 entregou mais 2, o que o Senhor disse a ele? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Fidelidade é recompensada, em primeiro lugar, com o reconhecimento do Senhor. Muitas vezes você faz a obra de Deus, você dá a vida por uma pessoa, você cuida dela nos momentos mais difíceis, só para no dia em que você não faz aquilo que ela quer, ela sair difamando você, acabando com a sua reputação e falando mal de você. Então, com isso aqui, você precisa entender que o que importa não é o aplauso dos homens, o que importa não é o reconhecimento dessa terra. O nosso reconhecimento não está aqui. Você já parou para pensar o que vai significar naquele dia você comparecer na presença do Rei dos Reis? E ainda que você seja pecador, mas você entrou ali pela graça, e Ele vai falar para você: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. E você de joelhos vai falar: Senhor, aqui é a minha vida. O Senhor me entregou minha família, me entregou essa igreja, e eu quero, o Senhor me entregou meus filhos, está aqui, Senhor, tudo que o Senhor me entregou. E o Senhor virá para você, apesar de você. O Senhor falar para você: muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, nosso auditório é de um só. Nós não estamos atrás dos aplausos da multidão. A multidão é traiçoeira. Ela grita hosana no domingo e crucifica na sexta-feira. Nós estamos, amados irmãos, em busca de agradar um só. Imagine o dia em que o Senhor falar para você: muito bem, servo bom e fiel. Eu não sei nem se eu vou aguentar ficar em pé, velho. Eu acho que eu vou cair de joelhos assim. Muito bem, servo bom e fiel. Mas fidelidade é recompensada não somente com o elogio do Senhor, mas com aumento de responsabilidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Lá em casa, eu fico brincando às vezes com o pessoal lá de casa, minha mulher com meus meninos. Fala assim: gente, Deus me deu um dom só, né? Eu falei: talvez vocês aí têm muitos dons, mas Deus me deu o dom de pregar a palavra dele. Então tem gente aí que tem muitos dons, louvado seja Deus, eu vou ter que render mais um. Aí um dia eu estava pregando esse texto, pastor, minha mulher virou e falou assim: meu filho, você fica dizendo aí que Deus te deu um dom só, né? Você prega para todo lado, Deus te é abençoado, glória a Deus por isso. Mas isso significa
que no céu você vai ser um desempregado. Eu falei, por que, mulher? Que conversa é essa? Ela falou assim, porque no céu não vai ter pecador. Vai ter só pecador resgatado, ninguém vai precisar ser salvo. E se o Senhor não é pregar, então você não vai fazer nada, então você vai ser um desempregado do céu. Eu falei, minha filha, se Jesus me deixar na periferia da praça, lá na Grande Jerusalém, quando a glória dele brilhar todos os dias, eu vou dizer, aleluia, Jesus Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Rei, Senhor, Estrela da Manhã, Raiz de Davi, o desejado das nações, o caminho, a verdade e a vida, o Rei, o soberano dos reis da terra, o Todo-Poderoso Senhor, a Ele toda a glória, hoje e para sempre, amém! Eu não sei o que o Senhor vai me dar para fazer lá. Mas ele disse que se eu for fiel no pouco, ele vai me colocar sobre o muito. E eu acho que esse princípio, meus pastores e presbíteros, já vale para aqui. Lá ele vai ser mais amplificado. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Então, ao invés de ficar com dor de cotovelo, porque Deus colocou o seu irmão sobre o muito, seja fiel no pouco. Você não sabe as dificuldades que seu irmão teve que passar para chegar onde está. Seja fiel no pouco, na hora certa Deus vai te colocar sobre o muito. Amém, minha irmã? Mas o texto diz que fidelidade é recompensada, sobretudo, pela amabilidade do Senhor em nos convidar para a sua festa. E aí é pura graça, não depende de mim, de você. Diz o texto, entra no gozo do teu Senhor. Você vai entrar na festa de Jesus. Já pensou que bênção maravilhosa? Eu não sei, acho que aqui na Igreja do Farol não acontece isso não, pastor. Mas lá em São Paulo, às vezes, quando casa alguém, e uns irmãos convidam uns membros da igreja e não convidam outros. Pode ver a choradeira no meu gabinete na semana que vem. Pastor fulano é muito metido, convidou alguém para o casamento e não me convidou. Mas aqui não acontece essas coisas não, né? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus, que o povo é crente, né? Tem gente que fica chateado, irmão, porque não entrou na festa, porque não fez parte dos convidados. Graças a Deus você não vai ficar de fora da festa de Jesus. Louvado seja o Senhor. Entra no gozo, entra na festa. Você vai entrar no banquete e vai desfrutar da eterna bênção e da intimidade com o seu Senhor. Portanto, seja fiel. Seja fiel com tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Alguns anos atrás, irmãos, eu ouvi uma história que também não está na Bíblia, mas eu achei muito interessante. Essa história diz que certo homem queria se converter. E aí ele foi procurar o Senhor Jesus, dizendo, Jesus, eu quero me converter. Ele achou o Senhor Jesus e falou assim, mas que história é essa? Não é você que quer se converter, não sou eu que te converto. Ele, não, tá bom, então me converte, Senhor, porque se eu estou querendo me converter, foi o Senhor que colocou o desejo no meu coração. E aí Jesus virou para ele e falou assim, o que você tem para me dar? Ele falou assim, mãe, eu achei que era o Senhor que me dava, o que você tem para me dar, rapaz? Aí ele, o que é isso aí na sua mão? Essa aqui é a chave da minha empresa, Senhor Jesus, eu edifiquei a minha empresa, eu tenho 100 funcionários e não sei o quê, o Senhor Jesus me dá a chave para cá. O que mais você tem para me dar? Senhor, agora eu sou um homem desempregado, mas que é outra chave? Assim, Senhor, essa é a chave da minha mansão que eu construí na beira da praia. Eu tenho lá 5 quartos, 3 suítes, me dá a chave da casa. Mas Senhor, agora onde eu vou morar? Debaixo da ponte, não quero saber, me dá a chave. Falou, que outra chave, essas 2 chaves aí na sua mão? Senhor, essa é a chave da Hilux, uma caminhonete zona boa que eu tenho, e a outra chave do Corolla. Jesus falou, me dá a chave da Hilux e a chave do Corolla. O que mais você tem para me dar? Senhor, agora eu não estou nada, eu sou um desempregado, eu sou um sem teto e ando a pé. Quem são esses daí com você? É a mulher e os meninos que o Senhor me deu, passa eles para cá. Mas, Senhor, eu vou ficar sozinho. O que mais você tem para me dar? Tem nada, Senhor. Agora eu estou acabado. O Senhor levou meu trabalho, minha casa, meus carros, minha família. Falou assim, você tem sim, você tem sua vida. Passa para cá. Você é meu, eu te comprei com meu sangue. Está vendo essa chave aqui? Essa chave é da minha empresa. É para você fazer o melhor produto da praça. Para abençoar os seus clientes. Outra coisa, trata os funcionários com dignidade. Se a empresa crescer, envolve eles na participação dos lucros para que ela cresça mais ainda e pague todos os direitos deles, para o bem deles. Aqui está a chave da minha mansão. Quando o pastor Felipe trouxer o reverendo Roberto brasileiro, o quarto melhor é dele. Deixa ele lá. Aqui
está a chave da minha Hilux. Se precisar ir para a roça no interior do estado, pregar o evangelho, e o pastor falar: meu irmão, eu preciso da Hilux para abrir uma congregação no interior do estado da Alagoas, pastor, a Hilux está à disposição. A Hilux é minha. Aqui está a chave do meu Corolla, para levar o pastor, se precisar, no aeroporto, ou em Recife, né? Para levar um irmão da igreja que precisa. O Corolla é meu, use o Corolla para a minha glória. Está vendo essa mulher aqui? É minha filha. Ai daquele que maltratar minha filha, rapaz. Se você maltratar minha filha, você vai se ver comigo. Dei a vida por ela como eu dei pela igreja. Está vendo esses meninos aqui? Eles são meus. Crio-os na disciplina e na minha admoestação, para que eles me conheçam e me amem desde pequenininhos. Entenda que a sua vida é minha. Eu te comprei com meu sangue. Não se entregue ao pecado. Não dê ouvidos à voz do diabo. Viva para a minha glória, porque você é meu. Eu te amei antes da fundação do mundo. Eu morri por você. Você me pertence. Viva para mim todos os dias da sua vida. Que Deus nos dê a bênção de sermos fiéis, irmãos, em nome de Jesus. Que nós façamos tudo para a glória do Senhor. E na hora certa o Senhor vai nos recompensar. Que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Como você tem administrado os talentos que Deus tem te dado? Como você tem vivido a sua vida cristã? Você tem um relacionamento abundante com o Senhor? Você tem dedicado seus dons e talentos para a glória de Deus? Você tem servido ao Senhor de todo o coração? Como é que você tem tratado sua esposa, varão? Você tem amado sua esposa como Cristo amou a igreja? E você, irmã, como é que você tem tratado seu marido? Você tem levantado esse homem, honrado esse homem como a igreja tem que honrar a Cristo? Como é que você tem criado seus filhos? Você tem orado com eles? Tem trazido na igreja? E mesmo que sejam grandes, você tem pastoreado o coração deles? Como é que você faz lá na sua empresa? Tem gente que diz que é crente, mas quando sai da igreja vive como um demônio, irmão. O cara dá uma de santo no culto, mas está envolvido com corrupção lá fora. Misericórdia. Toda a nossa vida é vivida diante da face de Deus. Nós temos uma teologia diferente do romanismo. A teologia romana é fundamentada no pensamento de Tomás de Aquino, que faz diferença entre natureza e graça. Então, quando você chega na igreja, você é um santo, tem uma auréola na sua cabeça, você canta assim: oh, parece um anjo, vai ser arrebatado. Aí, mas você sai lá fora, você pode viver como um demônio. A nossa teologia não é essa. A nossa teologia reformada é que toda a nossa vida tem que ser vivida diante da face de Deus. Então você está aqui no culto, mas você sai lá fora e o culto continua. Nós temos o culto público, onde a noiva se reúne para ter intimidade com Cristo, mas nós continuamos do culto da vida. Então, quando você se levanta cedo para trabalhar, é culto. Quando você dá um beijão na sua esposa, aleluia, é culto! É culto. Tudo no seu devido lugar. É culto, irmão. Tudo seja feito para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Seja fiel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como você tem administrado os talentos de Deus? Em último lugar, o texto nos diz: como administrar os talentos de Deus? Fuja da incredulidade. Como administrar os talentos de Deus? Fuja da incredulidade. A palavra nos fala de um terceiro personagem. E esse personagem, amados irmãos, quando ele recebeu o seu talento, ele abriu um buraco na terra e sepultou o seu talento. Mesmo que estivesse no meio do povo de Deus e fosse objeto de toda aquela bondade que os outros dois receberam. E quando o senhor dele foi chamá-lo para a prestação de contas, no versículo 24, eu vou pedir à igreja que leia para mim, versículo de número 24, eu vou ler o verbo chegando e nós vamos ler, amados irmãos, versículos 24 e 25. Eu vou ler chegando por fim e você continua lendo até o 25. Vamos lá, 1, 2, 3. Chegando por fim vocês.
Preste atenção na fala desse homem. Ele está no meio do povo de Deus, ele recebe bênçãos como seus irmãos receberam, mas ele é um incrédulo. Olha como ele chama o seu Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo. A palavra no grego para severo aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra no português, a palavra esclerosado. E ela significa literalmente um bruto, um ignorante, um intratável. Sabendo que o Senhor é um Deus severo, um Deus bruto, um Deus ignorante, um Deus esclerosado, exigente demais. Então, para ele, o Senhor é mau, é severo. E ele diz mais, que ajuntas o que não semeaste, o que não espalhaste, e ceifas onde não semeaste. O que ele está dizendo? Que o Senhor é injusto, que o Senhor quer colher aquilo que ele não deu, que ele quer recolher o fruto da semente que ele não entregou. Então, para ele, Deus é mau e injusto. Ele está no meio do povo de Deus, mas para ele Deus é mau e Deus é injusto. Já viu aquela pessoa que é pessimista? Aí você fala, que dia lindo, o sol maravilhoso. Não, está quente demais, está quente demais, está quente demais. Aí, pastor, irmão, vamos construir ali atrás, vamos aumentar a igreja. Não, pastor, não vai dar certo não, vai dar tudo errado, não sei o quê. Para que construir? A gente tem que se contentar com o que tem aqui. Não crê na bondade de Deus. Não crê que Deus quer nos abençoar. Só vê a vida de uma maneira tacanha, miserável, limitada. Para ele Deus é mau, Deus não vai abençoar, o projeto não vai dar certo. Para ele Deus é injusto, Deus quer pedir de nós aquilo que ele não deu. Ele não confia na bondade, na graça, na generosidade e na misericórdia de Deus. E por causa disso, porque ele não confia em Deus, ele está no meio da igreja, mas ele não é crente, é isso que o texto está dizendo. Ele diz para o Senhor receoso, e a palavra para receoso aqui é de onde vem fobia. Ele diz, tremendo de medo do Senhor, porque o Senhor é mau e injusto. Eu abri um buraco, escondi seu talento. Para que o Senhor me entregou isso? Para que o Senhor me deu isso aqui? Toma logo isso aqui, não quero nada do Senhor. Mais ou menos isso aqui que ele falou. E aí então, nós aprendemos que ele é incrédulo. E nós temos que fugir da incredulidade, porque a incredulidade gera esterilidade. Porque ele não creu no poder do Senhor, ele não fez nada, cruzou os braços e não frutificou aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. Incredulidade gera esterilidade. Falando em termos teológicos, amados irmãos, uma ortodoxia ruim gera uma prática horrível. Uma ortodoxia cheia da graça de Deus nos gera uma ortopraxia. Uma doutrina correta sobre Deus nos dá uma doutrina correta sobre a vida. Se nós conhecemos a graça, o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor, nós consagraremos nossa vida a Ele. Mas se para nós o Senhor é mau e exigente demais, nós não conhecemos a graça e a salvação do Senhor, e nós vamos cruzar os braços e vamos nos tornar estéreis. Incredulidade gera esterilidade. E incredulidade é penalizada, o Senhor Jesus diz. Primeira coisa, pela repreensão do Senhor. O Senhor diz para ele, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltasse, receberia com juros o que é meu. Tomai o talento e dai o que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo mau, lançai-o nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, incredulidade é penalizada. Eu quero ser bem objetivo aqui, amados irmãos, com a repreensão do Senhor. O Senhor diz para ele, servo mau, e a palavra usada para mal no grego aqui, significa maligno, que é a mesma palavra usada para Satanás. É como se Jesus dissesse para ele, filho do capeta, é isso que você é. É isso que o texto está dizendo. Servo mau, maligno, filho do maligno. Seu preguiçoso, indolente, cruzou os braços e não fez nada para mim. Se você achasse mesmo que eu sou exigente além da conta, você devia ter pegado meu dinheiro e colocado no banco, eu receberia pelo menos os juros da poupança. Ele é repreendido pelo Senhor. Que coisa terrível vai ser no dia final para aqueles que não creram em Cristo Jesus, ouvir a repreensão do Senhor. Apartai-vos de mim, malditos, bodes e cabritos, vós os que praticais iniquidade.
Irmão, você precisa se assegurar e saber de fato se você está em Cristo Jesus. Porque vai ser muito triste no dia final uma pessoa que frequentou a igreja a vida inteira e não creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, passar a eternidade no inferno da ira de Deus. É muito triste. Mas o Senhor disse que a incredulidade é penalizada com a perda de responsabilidade. Tirai o talento e dai ao que tem 10, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Ou seja, quem tem e frutifica ganha mais, mas aquele que tem e não frutifica perde o que tem. E eu acho que também esse princípio é para aqui. Já viu camarada, vem, casa na igreja, mas de repente não cuida da mulher, trai a mulher, não ensina os filhos. De repente ele recebe uma separação na cabeça. Perdeu o que tinha, perdeu a bênção. Tirai o talento e dai o que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. E na eternidade vai ser mais ainda. Mas a incredulidade vai ser penalizada, irmão, com a ira eterna de Deus. Presta atenção, ele não está indo para o inferno por causa de obras, ninguém é salvo por obras. Ele está indo porque lhe falta obras, porque as obras revelavam a fé. Ele não tem fé no coração. O Senhor diz: o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, incredulidade não presta para nada. Nós temos que buscar cada dia fortalecer a nossa fé no Senhor. Nós temos que confiar na palavra de Deus. O objetivo de você estar aqui nessa manhã é para a sua fé ser fortalecida. Outro dia eu fui pregar num evento e um dos preletores que pregava comigo virou e falou assim: eu estou aqui para semear a dúvida na cabeça de vocês. Eu falei: meu Deus, ele não entendeu nada. Ou eu estou totalmente errado, entendeu? Eu fui depois e falei: irmãos, eu estou aqui para fortalecer a fé de vocês. Porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você está aqui para ter a sua fé fortalecida. Quando você ouve a pregação, o Senhor vai renovando a sua fé e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Então fuja da incredulidade. Se o diabo quer fazer você duvidar da bondade de Deus, fala assim: sai para lá, Satanás, eu não tenho parte contigo. Porque você está passando por uma enfermidade, porque você foi enganado num relacionamento, porque alguém te maltratou, porque você teve uma crise financeira. Satanás sorrateiramente chega no seu ouvido e fala assim: se o Senhor te amasse, você não estaria passando por essa situação. Nessa hora fica ligado e fala assim: sai daqui, capeta, em nome de Jesus. Eu não tenho parte contigo, meu Senhor me amou e deu a vida na cruz para me salvar. E se Ele quer me provar, Ele vai cuidar de mim depois dessa provação. Não deixe a incredulidade, irmão, tomar conta do seu coração. Nunca, jamais. Mas às vezes a gente encontra gente desse tipo, né? Certa vez um teólogo liberal foi conversar com um pastor fiel e virou para o pastor fiel e falou assim: pastor, o senhor verdadeiramente acredita naquela historinha de que Deus abriu o mar e Moisés e o povo passaram com pés enxutos? Ele falou assim: acredito. Ele: que é isso? Um homem tão inteligente como o senhor acredita numa fábula dessa? Mas o senhor acredita verdadeiramente que Jesus nasceu de uma virgem? Ele: claro que eu acredito, foi obra do Espírito Santo. Meu Deus, um homem tão estudado como o senhor acredita numa besteira dessa? Mas o senhor acredita que Jesus caminhou sobre as águas? Ele falou assim: acredito. Mas que absurdo, como é que um homem tão inteligente como o senhor acredita nisso? Mas o senhor acredita, pastor, que Jonas foi engolido por um grande peixe e depois foi vomitado com vida depois de 3 dias? O pastor acredita. Meu Deus, eu achei que o senhor era um homem mais inteligente. E o pastor já estava ficando injuriado. Ele falou assim: mas o senhor acredita que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão? Ele falou assim: eu acredito, ele está usando um jumento para conversar comigo agora. Não seja incrédulo, senão você vai ser confundido com jumento. Creia no Senhor, Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Eu gostaria de lhe perguntar nessa manhã: como você tem administrado tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos? Como está seu relacionamento com Jesus? Você está usando todos os seus dons e talentos para a honra e para a glória do Senhor? Você está servindo ao Senhor de todo o coração? Você está entregando tudo por aquele que entregou tudo por amor de você?
Como você está cuidando da sua família? Você tem trazido sua família aos pés da cruz? Você tem invocado a bênção do Senhor Jesus dentro da sua casa? Como você está administrando a sua vida fora da igreja? Você dá testemunho de que é de Jesus? E o seu trabalho, os seus negócios, o seu ensino glorificam a Deus em tudo que você faz? Ninguém é tão generoso como Deus. Ele te amou e deu o único filho dele para morrer numa cruz para pagar os teus pecados. Há um hino nosso que diz: morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O rei desceu da glória, ele não precisava vir aqui, ele se fez um de nós, ele suportou insultos e tamanha dor por amor a você. Ele pagou a sua dívida, ele ressuscitou, ele te comprou com o sangue dele. Agora você pertence a ele. O que você fará com essa vida que ele te confiou? Como administrar os talentos de Deus? Reconheça a bondade e a generosidade de Deus e consagre a sua vida a Ele. Seja fiel, na certeza de que você vai ouvir o elogio do Senhor, vai receber a recompensa do Senhor, vai passar a eternidade com o Senhor. Fuja da incredulidade, porque ela vai ser penalizada com a perda de responsabilidade, com a repreensão do Senhor e com um inferno eterno da ira de Deus. Que você tenha os seus olhos em Jesus, que você consagre sua vida a Ele, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Eu anelo sinceramente, irmão, no último dia, ou quando o Senhor me levar, eu não sei como vai ser, mas não é pecado imaginar dentro das Escrituras. Talvez eu imagine chegando lá, como disse Stênio naquela música, meu nome escrito no livro do rei com tinta vermelha, porque eu sou pecador, fui perdoado, os portões se abrindo, talvez o rei nos recebendo na frente do seu grande pomar. Imagina o rei, apesar de mim que sou pecador miserável, dizendo: meu filho, eu preparei isso para você, eu estava te esperando. Seja bem-vindo nas moradas eternas que eu preparei para você. E eu não sei, irmão, se eu vou conseguir olhar para o Senhor Jesus, mas se eu puder ajoelhar e beijar os pés dele, eu vou dizer: Senhor, eu te amo, muito obrigado. O Senhor me comprou com o seu sangue. Toda glória seja dada ao Senhor. Ouvi dele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, vai ser a cereja do bolo. Você ainda não chegou em casa, irmão. O céu ainda não é aqui. Entenda que nem tudo vai acontecer de maneira perfeita deste lado de cá do céu. Você é cidadão de um reino celestial. Você é forasteiro e peregrino nesse mundo. Mas um dia você vai encontrar com o Senhor na glória. Enquanto esse dia não chega, que Deus faça de você um crente fiel. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.